Mas eu vou tentar, então, falar sobre Jung e Lacan, né? Mesmo assim, eu queria começar fazendo uma observação, não sei se vocês têm nota disso, né? Lacan é um psiquiatra, neurologista, está terminando a sua tese de doutorado em 1930. Ela vai ser apresentada em 32, 2 anos depois, e que participa de uma tradição psiquiátrica que remonta a Charcot, mas também a dois grandes mestres, né? Como ele nomeia, o primeiro é o Henri Claude, né? Que era um psiquiatra interessado em descobrir as diferenças entre a paranoia verdadeira, descrita ali pelo Kraepelin, né? E os estados paranoides, os estados de perseguição, né? Pelo visto, temos realmente um invasor aqui. Não sei se vocês estão vendo, está acontecendo algo aqui na mesmo, minha tela que não estou fazendo nada com ela. É um invasor mesmo, foi invadido, é o que parece mesmo. Mas tudo bem, peço a compreensão de vocês, nós vamos assim mesmo. Né? Estava falando que o Lacan, então, teve essa referência num psiquiatra que estava, então, estudando a paranoia e percebendo que a paranoia, na sua forma assim, de sentimento de perseguição, né, de autorreferencialidade, ela aparecia tanto como um processo, vamos dizer assim, autônomo, né, especificamente paranoico, quanto em muitas outras formas de psicose, mas também de funcionamento intersubjetivo ou grupal. Né? O segundo psiquiatra importante para o Lacan é o Clérambault, e o Clérambault desenvolveu uma teoria em torno de do que ele chamou de fenômenos elementares. Ele dizia assim, antes do desencadeamento de uma psicose, antes dos fenômenos maiores, né, de alucinação, de delírio, o paciente tem pequenos estranhamentos. E ele ouve ruídos que ele entende serem dirigidos para si. Ele encontra sinais que têm uma interpelação, que exercem sobre ele um efeito de interpelação, de uma mensagem dirigida para ele. Né? Esses fenômenos elementares, eles têm uma característica importante, que é o fato de serem pré-semânticos. Ou seja, antes de ter um significado, antes de terem assim a dimensão de uma frase, né, de uma mensagem, elas são pequenas perturbações na experiência do mundo. Né? Lacan, na sua tese, está vendo uma paciente, né, que ele diz assim, uma paciente muito curiosa, porque ela tentou atacar uma atriz francesa, a Augette Duflo, mas ela tentou atacar porque ela estava se sentindo perseguida, né? Porque ela estava se sentindo ameaçada, ela estava sentindo que aquela atriz era alguém que podia raptar o seu filho, que podia fazer mal ao seu filho. Então ela ataca a atriz para proteger o seu filho no interior desse sentimento de perseguição. Né? Bom, o Lacan recebe a Marguerite Pantene, que ele vai chamar de Aimé, na chefatura de polícia, dirigida pelo Clérambault, e começa a conversar com ela, e ele acha muito interessante que depois dessa tentativa de assassinato, ela melhorou, ela se pacificou, ela inclusive chega a dizer assim, olha, agora, conversando com você, eu sinto que aquilo tudo foi uma ilusão, aquilo tudo eu não estava em mim, eu não penso realmente aquilo hoje, né? Não penso mais aquilo que eu pensava. E o Lacan diz, olha, isso aqui é uma coisa muito diferente, porque parece a cura de um delírio, né? Um delírio, né? Uma psicose que estaria, assim,
se reencontrando, né, a partir principalmente desse ato. Né? Enquanto ele está vendo a Aimee, enquanto ele está redigindo, então, a sua tese, onde ele vai apresentar um novo tipo de um novo diagnóstico, que ele vai chamar de paranoia de autopunição, e ele decide fazer um estágio, né, de 2 meses no Burgholzen, com Jung. Né? Não sei se vocês sabiam, Jung e Lacan tiveram um encontro real, né, durante algum tempo. Né? Lacan visitou Kunstnacht, Lacan leu os trabalhos que estavam disponíveis sobre Jung, né? Leu os símbolos de transformação, leu tipos psicológicos, né? E leu uma parte dos trabalhos que foram reunidos aí nesse volume das obras completas, né? Freud e a psicanálise. E a gente podia dizer assim, mas qual foi o efeito desse contato, né, na obra lacaniana, que a princípio teria desenvolvido ideias muito contrárias às do Jung, né? Notadamente quando a gente vai examinar a concepção de simbolismo, de processo simbólico, de função simbólica, ou de campo simbólico, quando a gente olha para o Lacan. Né? De fato, são concepções muito diferentes. Mas a gente pode dizer que desse encontro conhece-se 2 consequências muito importantes, né? Ou pelo menos muito vistosas. A primeira é uma declaração que o Lacan faz no Seminário 3, num texto chamado A Coisa Freudiana, uma declaração que popularizou muito a psicanálise, né? E que teria sido dita por Jung para ele nesses 2 meses de estágio. E que diz assim: Freud me teria dito quando chegávamos ao porto de Boston para as 5 lições de psicanálise, e viam assim uma banda tocando, e viam assim uma recepção muito calorosa, né, para as conferências que ele ia fazer na Universidade Clark Hull. E ele diz, então, que o Jung conta para ele que o Freud diz: eles não sabem, mas nós estamos lhes trazendo a peste. Eu tenho quase certeza que todos vocês já ouviram esta aproximação da psicanálise com a peste. Eles não sabem, nós estamos como os antigos navegantes que aportavam com seus navios e levavam a peste de um continente para o outro. Né? Essa afirmação ela é objeto de uma investigação histórica assim, interminável, tem vários textos sobre isso, alguns dizendo não é possível, Jung não pode ter falado isso só para o Lacan e jamais repetido essa afirmação para nenhum outro colaborador. O Lacan inventou essa história. Na verdade, o Jung talvez não pudesse ter estado no Burgholzen naquele momento. Bom, existe uma controvérsia, mas que Lacan disse isso, ele disse e escreveu. Né? E o mito formado em torno dessa declaração é bastante extenso. Né? É um mito que coloca, vamos dizer assim, a psicanálise como uma coisa corrosiva, como um discurso subversivo, como um discurso que desorganiza, né, ou desfaz a ordem. Né? Mas a segunda consequência desse encontro parece mais interessante até para a gente entender um pouco do primeiro projeto que o Lacan tem para a psicanálise e a partir dessa tese, né, de 1932, onde ele traz o caso Aimee, né, da psicose paranoica e suas relações com a personalidade. Porque nesse trabalho, o Lacan está se aproximando da psicanálise. Ele ainda não é psicanalista, ele ainda nem faz análise. A análise vai começar aí em 34, 2 anos depois desse trabalho. E ele menciona alguns textos do Freud, Schreber, naturalmente, o texto sobre os ciúmes, mas, compactando um pouco as coisas,
o Lacan tem um diagnóstico crítico em relação ao Freud. Né? Ele tem reservas em relação à psicanálise. E essas reservas são de 3 tipos. Né? Primeiro é assim, até que ponto a psicanálise poderia oferecer, de fato, uma teoria crítica da personalidade. Né? E quando ele se refere à teoria crítica, ele diz assim, uma teoria que não seja metafísica sobre a personalidade. O segundo ponto diz respeito ao seguinte, até que ponto a teoria de Freud, de fato, apresenta uma concepção consistente sobre a origem do eu. Né? E aí vocês vão lembrar que é exatamente esse momento em que está se discutindo como o eu se forma, em que Freud está escrevendo Introdução ao Narcisismo, em que Freud está reconhecendo que sem uma boa teoria sobre a formação do eu, nada se vai avançar no campo das psicoses. Né? E o Lacan olha para essa teoria e diz, essa teoria não é boa, né? Porque o texto sobre o narcisismo promete explicar como o eu surge, e, na verdade, ele simplesmente descreve que isso acontece. Né? Que isso acontece entre o momento do autoerotismo e o momento da escolha de objeto. Isso acontece por um novo ato psíquico, isso acontece porque existe alguma relação com a imagem, né? Que teria algum papel nisso, mas ele não esclarece qual é o papel. Né? Essa relação com a imagem a gente intui desde o mito de Narciso. Né? Narciso, pelo menos na versão do Ovídio, se encanta com a própria imagem, narcisismo, numa palavra que já existia, mas o Freud dá um estatuto, vamos dizer assim, conceitual para isso. Né? Lacan lê esse texto e ele diz, isso aqui está incompleto. Aqui a gente tem pistas, mas não tem exatamente a solução que está prometida. Né? E o terceiro ponto de inquietação do Lacan vem do fato dele ter lido uma série de epistemólogos, teóricos da ciência, né, como Politzer, Meyerson, que eram epistemólogos de linhagem assim, marxistas, de linhagem marxista ou de linhagem crítica. Né? E essa leitura fez o Lacan olhar para a noção de inconsciente no Freud e dizer, isto aqui é metafísica. Isto aqui está comprometido com a teoria da representação lá do século do idealismo alemão. Isso aqui está repleto, vamos dizer assim, de pressuposições que não são exatamente materialistas. Né? Bom, sua entrada na psicanálise vai estar muito marcada pela tentativa de resolver esses 3 problemas. Qual a ideia que eu estou sugerindo aqui? Esses 3 problemas, eles foram, assim, mediados pela importância, por elementos da teoria junguiana. Né? Em primeiro lugar, né, ele vai dizer, e isso é textual, você pega os textos da década aí de 38 até o pós-guerra, até o Seminário 1, até o texto sobre o tempo lógico, e olhem para a forma como Lacan se refere ao conceito de inconsciente. É sempre de modo ou descritivo, né? Não é que ele não concorde com a ideia, ou descritivo ou crítico. E ele tem uma proposta que aparece nesses textos, que é de fazer o seguinte, na verdade, o que o Freud descobriu de radical não está no conceito de inconsciente, mas está no conceito de complexo. E que deveria se reintroduzir, deveria se ampliar, deveria se desenvolver a noção de complexo como forma de sanear esses problemas que eu acabei de enumerar para vocês. Também textual, é que as pessoas não gostam muito de escavar essas velharias,
vocês vão encontrar lá um texto chamado do Impulso ao Complexo, né? Onde ela diz é melhor trabalhar com a noção de complexo do que com a noção de inconsciente. Por quê? Porque a noção de complexo ela permite pensar o inconsciente como um conjunto de ligações, né? Como um conjunto ordenado, né? Em que as nossas associações elas tendem para um determinado lugar, né? Freud chamava de núcleo patógeno, mas quem é que estudou assim e propôs esse conceito? Foi Jung, né? Lacan era muito impressionado com os estudos empíricos do Jung sobre o teste de associação de palavras, o tempo de reação, as medidas, né, que ele tomou para mostrar que existia uma espécie de regularidade nas nossas associações psíquicas, né, que podia ser descrita com a noção de complexo. Lacan ele propôs a introdução de 2 novos complexos em psicanálise, né? E isso num texto chamado como Complexos Familiares, né? O complexo de desmame, né? Certo que vários outros teóricos estavam às voltas com como é que o que acontece nesses primeiros encontros, quando, enfim, a separação primária com a mãe, mas ela vai lá e diz, existe, então, um complexo, né, formado a partir do desmame. E que dentro desse complexo você teria as mesmas regras associativas, né, tendenciais, centrífugas, centrípedas, que haveria sido descoberta em relação ao complexo de Édipo. O segundo complexo que o Lacan propõe chama-se complexo de intrusão, né? E o complexo de intrusão tem que ver com, assim, no desenvolvimento, mais ou menos, entrada de irmãos, entrada de alguém que é um competidor, alguém que é a minha sombra, alguém que é o meu duplo, alguém que é a minha igual a mim, mas só que oposto, né? Vocês estão vendo? Essa é uma ideia amplamente tematizada pelo Jung, bem antes, inclusive, do arquétipo da sombra, né? E, claro, estava na discussão psicanalítica da época, com Otto Rank, o texto sobre o duplo, né? O próprio desenvolvimento do conceito de narcisismo, mas é possível que ele tenha retirado desse encontro e dessas leituras com Jung a ideia de que o eu, né, segundo problema, como se forma o eu, ele deva ser pensado como uma instância dual e não como uma instância individual. O eu tem que ser pensado como o eu e sua sombra, o eu e seu duplo, o eu e seu outro. Isso é diferente do que a gente tem no Freud. No Freud você tem o eu como um lugar de síntese, onde estão os afetos, ou como uma unidade. Ele diz, o Freud se dá mal na sua teoria do narcisismo porque ele não percebe que Narciso é 2. Que Narciso não é só o que olha, o Narciso é também a imagem na qual ele se aliena. E, bom, essa dica é muito provavelmente assim emanada do convívio com uma teoria que leva bastante a sério os mitos, né? E, particularmente, nesse caso, o mito de Narciso. Esse dualismo ele vai fazer parte, até onde eu entendo, da concepção junguiana, né? Ele vai ser reencontrado, né, nas míticas orientais, ele vai ser reposto, né, numa série de desenvolvimentos que o Jung faz sobre, vamos dizer assim, a natureza dual do nosso self, né? Até onde eu me lembro, vários dos arquétipos são também duais, né? Ânima, ânimos, né? Isso nos leva ao quê? A um outro tópico fundamental, aí desenvolvido
primeiro numa conferência em 36, mas acabado, né, formalizado num trabalho de 49, muito conhecido, chamado O Estádio do Espelho como Formador da Função do G. Tá? Qual é a incrível intuição do Lacan nesse texto? Né? A partir de estudos com primatas e estudos feitos pelo Henri Vallon, né? Que observou como a criança se relaciona com a imagem. Né? Ele diz, olha, o eu se forma por um ato, né? Um ato de reconhecimento, em que eu me dou conta, né? Eu surjo como eu, ao dizer algo ou agir algo mais ou menos assim. Esta imagem, né? Esta imagem possui uma realidade outra, que é a realidade simbólica. E dentro desta realidade simbólica, eu posso perceber que esta imagem me representa. Ou seja, eu sou isso. Eu sou isso que me representa. Eu sou fora de mim. Eu sou no outro. Né? E aí estamos, ok, de acordo com uma fundamentação de por que o eu seria dual. Né? Ou, como diz o poeta Rimbaud, né? O eu é o outro. Né? Ele é o outro, tanto no sentido de ser um outro semelhante, como ser um outro que eu não conheço, um outro que representa o meu desconhecido, que representa aquilo onde eu não me reconheço em uma imagem. Vamos dizer, mas, peraí, o tema da imagem no Jung é absolutamente central. Né? Se a gente for pensar, né, desde as mandalas até a teoria da formação do símbolo, até o processo do eu, como funciona o eu, Jung é responsável pela introdução na psicanálise de uma teoria da imagem, né, que está bem representada pelo conceito de imago, né, que o Freud gostava tanto e que deu nome à revista internacional de psicanálise, a Imago, na qual o Jung é o primeiro diretor, se não me engano, ou foi do Centralblatt, que ele foi o primeiro diretor, mas foi nessa época da colaboração, foi fundada nessa época da colaboração com Jung, e que tem que ver com o quê? Quer dizer, dentro de um complexo, né, ou a gente tem que definir um complexo a partir de uma espécie, assim, de imagem atratora, né, de imagem central, que seria a imago. Para o Freud, a imago mais importante, a que ele conservou ao longo de toda a vida, a que ele acha, vamos dizer assim, a mais conceitualmente rica, é a imago parental. Veja que interessante. Tem a imago paterna, né, não confundir, né, que é a imago, o que é a imagem que traduz a autoridade, a força simbólica, a dimensão simbólica do pai, a imago paterna. Né? Mas a mais problemática clinicamente, e que inspira todo um trabalho, vamos dizer assim, de interpretação e de desconstrução na neurose, especificamente, é a imago parental, que é o quê? A combinação de pai e mãe, né? Ou das figuras cuidadoras, se vocês quiserem, numa única imagem, uma imagem combinada. Isso vai aparecer lá no texto do Estágio do Espelho, em alusão à iconografia do Hieronymus Bosch. Né? Vai aparecer subsidiada por temas delirantes, em que a gente tem assim a fusão esquizoide, a fusão não muito bem elaborada entre diferentes imagens. Tá? Bom, o Lacan não só importa a questão, né? Diz, olha, aqui a gente tem que desenvolver, ir à frente com essa ideia de imagem. A psicanálise, ela tem dentro de si uma teoria das imagens. Só que isso está assim meio desorganizado, isso aparece de um lado, aparece do outro, se volta no tema do narcisismo, mas ninguém pensou essa teoria das imagens. E ele se vê assim compelido a fazer isso
Porque na mesma época a gente tem um francês teórico, filósofo de absoluta importância para a cultura no pós-guerra, que é o Sartre, né? Que escreve um livro chamado O Imaginário, né? Que está às voltas enfim, anunciando que não é mais possível só pensar a partir de representações, né? Não é só mais possível desejável pensar a partir dos conceitos, que a gente tem um problema, né? Que é, assim, qual é o estatuto próprio das imagens, né? Como vocês já podem intuir, isso vai dar no Bergson, isso depois vai dar no Deleuze, isso vai dar na teoria do cinema, e toda a herança, né, que a gente tem na filosofia, na psicanálise, nas antropologias, em torno da imagem, do tema imagem, né? Então, a partir daí que o Lacan vai propor uma reorganização da teoria psicanalítica, uma reorganização crítica, né? Agora, voltando lá para o primeiro tópico, passamos por 2, agora o primeiro tópico que eu anunciei lá atrás, né? Uma teoria da personalidade que seja, de fato, crítica e não apenas metafísica, né? E para fazer essa vamos dizer assim, crítica dos conceitos psicanalíticos, ela vai ter um metadiagnóstico, que é dizer o seguinte: nós estamos nos atrapalhando com a transferência, nós estamos nos atrapalhando com a teoria da fantasia, nós estamos nos atrapalhando com a teoria do narcisismo e do eu, sistematicamente, com a teoria da resistência, sistematicamente porque nós não distinguimos imaginário, simbólico e real. Essas 3 categorias, esses 3 registros tão importantes, vão atravessar toda a obra do Lacan, elas começam com o registro do imaginário. Elas começam com, olha só, o que acontece quando a gente não percebe, a gente não tematiza a relação entre imagens e símbolos. Há símbolos que são imagens, mas há símbolos que não são imagens. Há símbolos que são... há imagens que são símbolos e há imagens que não são símbolos. Nós temos, vamos dizer assim, uma combinatória, né, de relações aí que justifica a importância, então, clínica, crítica, de separar o que é o imaginário do real e como eles se relacionam, né? Então, muito sinteticamente, a gente pode dizer assim: no começo, o que o Lacan reconhece como problema é que na experiência humana existe uma fratura entre o imaginário e o real. A gente tem, assim, um acesso precário ao real, porque o real ela se confunde para nós com o imaginário, né? O que faz a junção e, por outro lado, o que faz a separação entre esses 2 registros? O registro do simbólico, né? Então, vejam como o tema ele tem uma elaboração, acho, bastante diferente do que a gente vai encontrar no Jung, mas ela está lá no Jung, tá? Quem o primeiro a formular o problema de uma teoria das imagens, a importância dessa teoria para a subjetividade é Jung. O Freud importa uma parte disso, mas não desenvolve muito, né? Tem um ou outro trabalho, por exemplo, O Estranho, né, da Sundheimlich, onde isso reaparece, mas não é um tema forte no Freud e por outros motivos, entre outros motivos, pela, vamos dizer assim, afinidade de Jung com isso, né? O mesmo se poderia dizer assim em relação às psicoses. Uma grande esperança do Freud é que o Jung trouxesse, né, uma teoria consistente sobre as psicoses que ele, por falta de contato, por uma formação psiquiátrica mais simples, não se sentia à vontade para propor. É aí que veio Lacan e dizer: eu vou propor uma teoria da formação do eu inspirada nas psicoses, né? Então, ele está seguindo, veja só, os pontos legados, né, os pontos deixados em aberto na controvérsia Freud e Jung, né?
Inclusive, se a gente for olhar de perto, né, a questão crucial dos símbolos de transformação, que diz respeito à natureza sexual ou não sexual da libido. Né? A dimensão, assim, há um conflito primário ou há uma espécie de energia mais geral, mais básica, da qual as divisões e o conflito seria assim um estado subsequente, né? Um momento segundo. Né? O Lacan olha para essa questão, ela vai ter várias respostas para isso, né? Mas ele vai seguir uma pista, né, aberta pelo debate Freud-Jung, que é a seguinte: o Freud diz, tem libido e tem aquilo que é não libido. O que é a não libido no Freud? É o interesse. Interesse é a energia das pulsões de autoconservação. Né? Então, no fundo, esse conflito que o Freud quer defender com todas as suas forças é um conflito que apareceria nas neuroses, né, entre as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação. Ou seja, mamar, comer, não perecer sobre a chuva e o sol, se sentir ameaçado de morte. Não funciona, gente. Isso é completamente assim inexequível para a clínica. Né? Os nossos pacientes realmente não têm. Às vezes isso aparece, mas seria tolo supor aí uma universalidade do conflito posto nesses termos. Tanto é verdade que o Freud reformula isso, começa com a teoria do narcisismo e avança além do princípio do prazer, com a introdução da pulsão de morte. Por quê? Porque essa ideia do conflito sexual e o que não é sexual é de autoconservação, é Darwin, não funciona. Não funciona, inclusive, porque tem uma concepção muito precária de eu. Né? O eu como sistema de inibição, o eu como sistema responsável pela autoconservação do indivíduo e tal. Né? Não é falso, mas é muito incompleto. Né? Bom, como é que o Lacan vai se portar nessa confusão? Ele, vamos lembrar, né, é um francês. A psicanálise na França se desenvolve tardiamente. Em vez de estar ligada só à psiquiatria, na França ela está ligada às vanguardas estéticas. Né? Surrealismo em primeiro lugar, mas também pós-impressionismo, também o abstracionismo, a poesia, enfim, na França, a psicanálise é um evento, vamos dizer assim, muito mais cultural, artístico, do que em qualquer outro lugar do mundo, naquela época. Tá? Bom, não preciso dizer quem é que estava querendo trazer a dimensão da cultura, da variedade antropológica para dentro da psicanálise, primeiro Jung, depois, tem o grupo húngaro. Né? Mas na França havia uma forte resistência à psicanálise, originada na tradição de Charcot e um dos seus discípulos, né, que é o Pierre Janet. Pierre Janet argumentava o seguinte, repetindo aqui para coisas que talvez vocês já conheçam, né? Pierre Janet argumentava que, sim, o conflito é a base da nossa experiência subjetiva, mas o conflito se dá entre a consciência, né? Olha, é um tema muito mais forte em Jung do que em Freud. Vai procurar a teoria da consciência em Freud, vai estar lá na nota do texto sobre economia do masoquismo, vai estar lá no projeto e muito pouco. Jung tem uma teoria da consciência. Por que Jung tem uma teoria da consciência? Porque ele começou a se interessar pelo problema da imagem. Não dá para você pensar a imagem sem algum desenvolvimento, né, do que é a consciência, a formação da imagem para uma consciência, a formação da imagem no quadro de uma experiência perceptiva. Né? Isso não é muito rarefeito para o Freud, mas Jung foi por essa linha. Para o Janet, né, o conflito se dava entre a consciência e o real.
Vocês vão me perguntar, mas então quando Lacan, em 38, em 49, está falando numa tensão entre o real e a imagem, né? A imagem vem do Jung, o real vem do Genet. A psicanálise, cadê aí? Um vem com o complexo, o outro vem com uma teoria do que seria assim aquilo contrário à sexualidade. Né? Nas várias observações que o Lacan tem, são 36, eu tinha contado, feito de uma forma que, para mostrar para vocês, todas as vezes que o Lacan fala do Jung, estava naquele texto que foi invadido, que foi bombardeado pelo nosso nobre colega visitante, né? O outro do outro, o estranho que nos habita. Né? Mas, no fundo, aquilo não era tão importante, era só para mostrar como a gente tinha ali uma recorrência de alusões do Lacan ao Jung em torno do problema da perda da realidade na neurose e na psicose. Tá? Dizendo, olha, Jung foi o primeiro a perceber que a gente precisava, para pensar a psicose, uma boa teoria do eu e uma boa teoria da realidade. Né? Que leva, aí vem o Lacan, leva o Jung para paragens metafísicas, platônicas, para uma cosmologia, para compromissos com formas religiosas. Tudo bem, mas tudo isso está em nome de criar um conflito entre o eu e o real. E sustentar um conflito nesses termos e manter uma mesma energia fluindo, né? Uma mesma libido, né? Versão 1 ou versão 2, entre esses dois polos, né? Da conflitiva humana. Ou seja, Lacan importa os termos do problema, né? Mas ela vai, vamos dizer assim, matizar ou divergir quanto ao que é que nós vamos entender por esta realidade mais real do que a própria realidade. Esta surrealidade, né? Essa realidade que não pode ser mais simplesmente a minha percepção sobre a realidade, porque isso é imaginário. Tá? Tem que ser o quê? De outra forma, tem que ser de outro meio. Né? Bom, como é que ela vai resolver esse impasse? E aí é o último ponto, né, de contato, de congruência, de importação, né? Talvez de ideias ou de problemas. Né? Talvez a gente possa dizer assim, o Lacan herda do Jung problemas interessantes. Ainda que as respostas sejam muito diferentes, ela tem essa diagnóstica psicanalítica, ela tem uma força, ela tem uma presença, estou tentando mostrar isso para vocês, né, derivada aí do Jung. E o último ponto de contato é assim, e como é que o Lacan vai sair dessa, de que ele não quer o conceito de inconsciente. Não quer o conceito de inconsciente como o Freud o descreve. Eles aqui têm um problema. Eu não consigo aceitar isso dessa maneira. E esse problema começa com o conceito de representação, termina com o energeticismo, com a teoria hidráulica, ele tem reservas. Como ele vai superar essas reservas? Quando, em 1951, 49, 51, ele é apresentado para um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss. E o Lévi-Strauss vai dizer para ele, amigo, o inconsciente, você não precisa pensá-lo como uma outra realidade. O inconsciente é a nossa realidade simbólica. Só que essa realidade simbólica ela tem uma materialidade muito específica, que é a linguagem. Então, bom, os sistemas de parentesco, eles se estruturam como uma linguagem. Os mitos se estruturam como uma linguagem. As formas culinárias se estruturam como uma linguagem. As formas religiosas e econômicas se estruturam como uma linguagem. São diferentes sistemas simbólicos articulados entre si numa mesma ordem. E as duas regras que organizam essa ordem de um lado, a proibição do incesto, totem e tabu, e do outro, a regra geral das trocas humanas. Né?
dar, receber, retribuir. Tá? O Lévi-Strauss herda do Marcel Mauss. Quando Lacan escuta isso, ele diz, perfeito, o inconsciente se estrutura como uma linguagem, agora sim, agora eu consigo aceitar bem a ideia de inconsciente, mas só porque ele se estrutura como uma linguagem, porque se ele se estrutura como um pensamento, eu prefiro o complexo. Né? Se ele estrutura como associação de ideias, eu prefiro o complexo. Né? Até onde esta solução ela não é homóloga, né, do que o Jung vai procurar no começo, desde tipos psicológicos até a Jung, na antropologia. Né? Nos estudos do Barhofen sobre o matriarcado, a obra junguiana, vamos debater isso, mas até onde eu frequentei, vou confessar aqui, até o segundo ano da faculdade estava decidido a ser junguiano, lia tudo que eu podia sobre Jung, foi um acaso da vida que eu me desviei, porque, na verdade, fui fazer uma análise, nem sabia quem que era o sujeito, e era um lacaniano, mas a minha vocação, assim, primeira, a minha fé primeira era junguiana. Quando entrei na faculdade, era isso que eu pensava em fazer, estudar, era o autor que mais me impressionava. Fiz os cursos da Laura Vilares, fiz cursos paralelos também sobre Jung, mas era uma época em que não era fácil estudar Jung. Eu lembro que a gente ia nas conferências do Carlos Byton, os junguianos eram conhecidos porque eles ficavam assim, só apareciam de vez em quando, então você tinha que pegar aquela conferência, porque senão não era fácil. Né? Hoje, eu acho que tem um clima de abertura, né, maior, não só da psicologia analítica, mas de todas as formas também de psicanálise. Mas onde eu queria, então, fazer essa aproximação, né? Jung e Lacan percebem que a psicanálise ela tem um fundamento, né? De um lado, numa teoria geral do símbolo, né? Que para o Jung vai se dar de uma forma, para o Lacan vai se dar na linguagem. Né? Do outro lado, tem uma filosofia da história também, mas do outro lado, uma antropologia. Né? Então, todo o debate em torno do complexo de Édipo, ele é estratégico, não porque o Édipo seja a chave, de fato, de todas as situações clínicas, mas porque ele permite articular, né, formas sociais, formas típicas de socialização, né, modos de criação, se vocês quiserem, com conflitos mais ou menos regulares e com a expressão sintomática desses conflitos. Tá? Então, há divergências, há, sim, separações entre que tipo de antropologia nós vamos ter. Né? Mas, ao contrário, só para fazer uma comparação, né, de muitas outras formas de psicanálise que, nesse momento, né, estamos falando aí do pós-guerra, da década de 50, de 60, que vão olhar para o texto do Freud, vão dizer assim, onde que a gente vai buscar a nossa fundamentação? Na psicologia do desenvolvimento. Né? Vamos olhar para as crianças, né? Erik Erikson, Mahler, Klein, vamos olhar para o desenvolvimento da criança e a partir do desenvolvimento da criança, a gente vai então inferir fixações, regressões, modalidades mais ou menos básicas de construção da nossa psicopatologia. Tá? Esse é o mainstream, essa é a solução hegemônica, vamos dizer assim. Quem é que não está no mainstream? Lacan e Jung. Vamos dizer, tudo bem, a gente tem uma teoria da formação do sujeito e tal, mas ela não está baseada na psicologia do desenvolvimento. Ainda que não possa dispensar a psicologia do desenvolvimento. O Lacan usou ali o Vallon e tal, mas é o fundamento antropológico. Né? A nossa discussão é com que tipo de antropologia, como a gente lida com a diversidade, quais são justamente assim os operadores simbólicos que a gente vai encontrar em todas as culturas e quais são
os operadores cultural específicos. Tá? Aí a gente já tem duas estratégias, né? No Lacan foi essa renovação obtida por meio da antropologia estrutural, né? Que é uma antropologia universalista, né? É uma antropologia que quer entender assim todas as formas de troca social, né? Ambiciosa, portanto, né? Uma antropologia forte. Para o Jung, até onde eu consigo entender, a gente tem uma antropologia de um outro tipo, né? Uma antropologia talvez culturalista, difusionista, mas cujo problema central é por que tantas formas míticas se repetem do ponto de vista da sua expressão imagética e simbólica. Por que culturas separadas no tempo, no espaço, elas recorrem a mitos semelhantes, né? Me lembro acho que é símbolos de transformação também, né? Do uso que ele faz da mítica da barca do sol, que a Nise recuperou, na correspondência e na pintura do Carlos Pertuis. Há toda uma preocupação do Jung com o preciso de um pensamento antropológico forte e universalista. É aí que a gente vai ter, então, a teoria dos arquétipos, né? A defesa que, às vezes, o Jung promove, essa era uma coisa que eu não gostava muito quando eu lia os textos dele, é de que, em um outro momento, ele diz assim, não, mas os arquétipos são filogenéticos. Não, mas os arquétipos têm uma transmissão genética. Né? Aí realmente a separação seria grande com o estruturalismo. Né? Isso também vai aparecer no livro excelente do Jung, chamado Tipos Psicológicos, né? Onde as funções psíquicas elas vão ali se intercalar, né, com esses dois processos que são importantes para o Lacan também, introversão e extroversão. Né? Por quê? Porque elas falam desses dois polos entre o mundo e o eu, entre o real e o imaginário. Né? O real, para o Lacan, ao contrário do Jung, vai ser o traumático, o não assimilável, o não nomeável, aquilo que resiste ao que é se simbolizar. Ele é refratário à simbolização, ele é o resíduo da simbolização. E por isso ele permanece voltando, né, no processo de repetição, insistindo com reposições sintomáticas, porque ele não se simboliza. A gente pode dizer, eu acho que para o Jung, o real se simboliza. Tá? Ele não se manifesta, né, como idós, com ideia pura forma, mas ele se encaixa, né? Ele se harmoniza, né? Como matéria e forma na produção dos símbolos. Né? Então você tem uma equação semelhante e uma solução aí diversa. Né? Falei demais? Viajei? De jeito nenhum, pode continuar, tá maravilhoso. Ou você quer abrir para as perguntas? Eu queria abrir para as perguntas, porque eu estou voando aqui às cegas, eu e o nosso querido invasor, dançando na chuva, né? O que Jung queria achar uma sincronicidade, o invasor chamar antônimos. Antônimos, olha só! Achei um ótimo título, né? Jung Antônimos. Antônimos. Ô, Christian, a gente fechou o chat para impedir que eles entrassem, mas agora, então, nós vamos abrir para testar. Se não der certo, nós vamos abrir eu vou tentando abrir um microfone por vez, conforme vão levantando a mãozinha. Mas, já temos uma pergunta aqui. Olha, o seguinte, gente, em relação às perguntas, nosso tempo não é muito grande, então eu gostaria que as perguntas fossem sucintas, tá bom? Sem uma grande introdução
antes da pergunta. Vocês me desculpem, mas é que o tempo é limitado, né? Então, vamos lá. Gostaria de perguntar por que o Dunker desencanou de seguir o Jung. Ele disse que começou a fazer análise com o lacaniano, mas tendo começado a faculdade, mais envolvido com a linha dele. A minha suspeita é que foi um caso de transferência, e pela transferência a gente muda até de orientação teórica. Eu acho, você tem toda a razão, Patrícia. A nossa formação ela é muito mais contingente do que a gente imagina, né? A gente acha assim que eu não vou andar pela vitrine do shopping center acadêmico e escolher o número de sapato que é aquela que me cabe. Não é assim. Às vezes a gente está procurando uma coisa, o encontro se dá com outra, naquele ano não aconteceu, no outro poderia ter acontecido, né? Eu acho que teve um elemento também que faz muita diferença, que é quando eu estava no terceiro ano e ainda queria ser junguiano, brigava com o meu analista sem parar, porque ele não aceitava os arquétipos e tal, porque eu me candidatei a uma bolsa numa instituição de formação em psicanálise e pude, então, fazer a faculdade junto com uma formação, e aí numa escola lacaniana, né? Então, se tivesse tido a oportunidade de estudar em outro lugar, talvez minha escolha teria sido outra, né? Tá bom. Vamos lá. Olha, deixa eu só dar um aviso para a Aline Duarte, que levantou a mão. Aline, nós não vamos, então, abrir os microfones. Você escreve aqui para a gente, por favor. Então, vamos lá. O Gabriel Graça diz o seguinte, Christian. O senhor não falou sobre isso, mas gostaria de perguntar. Não sei se vou me expressar claramente, mas vamos lá. Linkando o conceito de falta em Lacan, parece que ele o vê como algo do qual não há escapatória, entendendo que somos faltantes e que cada um tem que suportar isso, o que dificilmente ocorre, nascendo sintoma. Já Jung parece usar esta falta para produzir toda a sua teoria. É justamente na falta que o sujeito encontra o crescimento, o desenvolvimento e a individuação. Em outras palavras, o Lacan parece parar em um ponto de vista um tanto pessimista. Já Jung não, parece buscar algo a mais. Eu acho que sim, com algumas notas de não, né? Até onde eu saiba, o Jung era um grande leitor de Schopenhauer, né? Ele leu mais Nietzsche do que Lacan, certamente. Tudo bem, você pode ler o Nietzsche alegre, mas lendo Nietzsche junto com Schopenhauer em altas doses, o que vai sair daí é meio pessimista, no meu entender. Tá? Mas, tudo bem. Entrando na tradução disso para a clínica, é possível que a dimensão da falta para o Lacan ela venha justamente como parte da sua antropologia, né? Como parte da sua teoria do desejo, né? De que o desejo é o desejo do outro, porque, enfim, envolve a falta suposta nesse outro. Acho que o processo de individuação no Jung que tem um paralelo com o que o Lacan entenderia como realização do ser do sujeito, né? Isso nos primeiros seminários, né? Por exemplo, ninguém é capaz de realizar o ser do seu sujeito na sua família, tem que sair, né? E é só a realização, o que a análise visa seria a realização do ser desse sujeito, né? Um pouco assim, herdando o problema lá da personalidade. Então, há um horizonte, vamos dizer assim, de encaminhamento para a experiência, né? Mas eu diria que para o Jung a gente tem assim uma perspectiva assimilacionista, né? Em que a gente vai crescendo porque a gente simboliza mais, porque a gente amplia o tamanho do nosso mundo, porque a gente consegue se conectar e interconectar com um nível maior de diferença,
um nível maior de, vamos dizer assim, ligação com a ancestralidade, se a gente pensa no Aion, também com a ideia de um futuro comum, né? Para o Lacan, a ideia de falta, ela sugeriria mais o seguinte: o tratamento ele vai tirando coisas, né? Ele vai fazendo você tirar aquilo que está a mais, aquilo que está impedindo você de olhar para o mundo, impedindo você de ter contato com o tamanho do mundo, aquilo que são as suas malas de viagem, que você se apega e que fazem a viagem ficar muito complicada, né? Então, em vez de assim assimilar, né, de incluir mais, vamos dizer assim, conectividade simbólica, né, nesse sentido da aquisição de símbolos, o Lacan tem uma estratégia, ou tem um pensamento onde o símbolo vai se adensando, né, onde a simbolização vai operando o que ele chama de uma redução simbólica, né? Então, o simbólico no Lacan ele é redutivo, no Jung ele é expansivo, né? Vamos para a próxima? Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Tem bastante coisa. Qual a principal diferença do conceito de símbolo em Jung e Lacan? Apesar que eu acho que você acabou de falar, né? Quer falar mais? Eu poderia falar um pouquinho mais, né? No sentido até assim de que o conceito mesmo de símbolo no Lacan é um conceito muito fraco. Ele aparece nos anos 50, 53, mas depois você quase não encontra. Você vai encontrar sempre a expressão simbólico, né? Simbólico como campo, o simbólico como estrutura, o simbólico como totalidade ou referência para a experiência humana, né? O simbólico como um conjunto de leis feitas de estrutura de linguagem, né? Então, é diferente do Jung quando você tem onde você tem, né, determinados objetos, determinadas imagens que têm uma predisposição a se constituírem como símbolos, né? Símbolos de uma cultura. Mesmo, por exemplo, quando Lacan faz enunciados do tipo assim, sonhos com portas são muito importantes, porque a porta é um objeto eminentemente simbólico. Percebe? Ele não diz assim porque a porta é um símbolo, né? Mas porque a porta é um objeto eminentemente simbólico. A porta envolve, né, uma potência de articulação entre significantes, né, que se abre, que se fecha, que representa, né, um conjunto de narrativas e discursos que o Lacan reconhece como tendo esse poder aglutinador. Mas ele não vai se interessar muito por uma simbólica, né? Que são os elementos cruciais de uma cultura, de uma história, de uma época, né? Como catalisadores de arquétipos, mas também como instrumentos do eu. O Pedro Brambila pergunta o seguinte: questão sobre o contingente, o arbitrário e o acaso em Lacan e Jung. Pedro, querido Pedro, faz as perguntas que vem na alma. Então, até onde... É mais fácil explicar como que faz a contagem de votos nos Estados Unidos, exatamente. Eu vou começar por Nevada, depois Pensilvânia e daí Geórgia. Ah, Pedro. Não, eu acho que é um tema muito interessante para o Lacan, porque você lembra que a gente estava falando do real, né? E no começo do Lacan, o real tem que ver com o seguinte: você tem o campo simbólico. O campo simbólico é uma rede de circulação entre significantes, né, que produzem, né, nos seus encontros efeitos de significação, efeitos de significado. Tá? Mas, dentro desse campo, e esse é o inconsciente do Lévi-Strauss, não é o inconsciente da psicanálise, é o inconsciente antropológico, né?
não tem lugar para o sujeito. Não tem lugar em que o sujeito estaria representado. Por quê? Porque o sujeito é um efeito, né, das trocas simbólicas. Ele não é um indivíduo agente, né, para o Lacan. Então, como é que a gente vai pensar esse campo simbólico como um campo de absoluta necessidade, né? Ou entre o possível e o necessário, né? Já que o sujeito é impossível nesse campo. Aqui o Lacan tem um truque, que é dizer o seguinte: se o sujeito é impossível, então é porque o sujeito é real. Então é porque o impossível existe. E o impossível existe fazendo um furo no simbólico. E então o simbólico não é a totalidade da experiência. O simbólico ele tem um buraco, ele tem um furo, ele tem um lugar onde você tem aquilo que não se simboliza. Né? Várias coisas, o sujeito, o objeto A, que é essa invenção lacaniana e tal. Então, no primeiro Lacan, o real vai ser associado com o impossível. O simbólico é a estrutura, o necessário, né, e o impossível habita o interior da estrutura. Mas na medida que ele vai progredindo, ele vai percebendo que essa é uma noção muito, muito restritiva, tanto de simbólico como de real. E daí ele começa a ler alguns autores como Pascal, aí ele começa a estudar um pouco mais a lógica modal, e tem uma segunda versão, né, em que ele vai dizer assim, não, o real é o impossível, mas o real é o contingente. Né, o radical contingente. Né. Ambos fazem buraco na estrutura, ambos fazem perturbação das séries simbólicas. Eu diria assim, que para o Lacan, essa contingência ela é muito importante para pensar coisas como a ética, como o desejo, como a temática do encontro, né? O encontro do real. Né? Para o Jung, a contingência, no fundo, ela é domesticada, ela está submetida a uma necessidade maior. Né? Ali onde a gente vê casualidade, onde a gente vê contingência, na verdade, existe uma necessidade, existe um circuito de determinações que a gente pode alcançar pelo símbolo, que a gente pode tatear, mas nem sempre a gente pode propriamente conhecer. Né? Legal. Acho que um bom desdobramento dessa conversa é assim, por que o Lacan vai achar muito importante a associação livre? Né? Ele vai dizer assim, temos que insistir na associação livre, porque nesse ponto de convite máximo para contingência é que aparece a necessidade. Você procura a contingência e a pessoa não consegue ser contingente, ela não consegue olhar para as coisas pensando em acasos, ela olha e cria sentido. Para a experiência clínica junguiana, mas vocês que me corrijam, a gente tem assim um certo respeito pela associação livre, mas a gente vai praticar a associação dirigida também. Tá? A gente vai, olha, vamos buscar essa temática, vamos levar esse encontro. Né? Então, são inserções distintas. Né? Beleza. A Lilian Batistella Lambert diz o seguinte: associei o estágio do espelho com as personas. Confere ou fiz confusão? Eu acho que confere, sim. A persona, né, para o Jung, é esse conjunto de máscaras, né, que fazem a gente habitar e poder circular no teatro do mundo. Né? Teatro, como atores, como personagens, como diretores da peça, como coreógrafos, enfim, como a gente conseguir entrar na comédia humana, né? Ou na tragédia, se vocês quiserem. Né? De fato, esse seria assim uma espécie de conceito-chave para o estágio do espelho, porque aqui a gente tem uma diferença, né? De certa forma, a persona no Jung se opõe a algo que seria da essência, né, que está por trás da persona, né, e enquanto que para o Lacan, do ponto de vista do eu, só tem persona.
O eu é um acumulado, é um agregado de personas, né? De máscaras, de identificações. E que se você vai desmontando, né? E nesse ponto Lacan se aproxima do budismo, ele flerta com o taoísmo, ele flerta com concepções orientais, né? Ele vai dizer, no fundo, aqui não tem essência alguma. É um conjunto só de identificações de máscaras e imagens nas quais a gente se aliena ou se alienou, quando você pensa do ponto de vista do caráter. Né? Christian, pergunta, em linhas gerais, essa também vale $1 milhão. Quer dizer, quando se tem pouco tempo, né? Em linhas gerais, qual a diferença entre a clínica junguiana e a clínica lacaniana? Linhas gerais, tá bom? Linhas bem gerais. Perspectiva pré-renascentista. Eu diria assim que a experiência lacaniana é uma experiência que preza muito o que a gente chama assim de experiência produtiva de indeterminação. Então você fala, o analista vai dizer coisas que você não vai entender, que elas vão te tocar, mas que muitas vezes elas não vão fazer sentido algum. O analista vai ficar em silêncio quando você espera que ele fale. Ele vai falar quando você espera que ele fique em silêncio. Ele vai ser assim, meio adversativo com você. Mas mais isso. Mais e aquilo. Ele vai tentar devolver muito, muito seletivamente aquilo que você mesmo está dizendo sem conseguir se escutar. Né? Portanto, é uma clínica muito voltada para o que está sendo dito, né? É uma experiência densa e, vamos dizer assim, de encontro com a falta de sentido, né? Ou de aproximação com aquilo que, para nós, surge como assim, enigmático, né? Oracular, se vocês quiserem. Sim, visão, né? Nunca tive supervisores junguianos, né? Eu escutei e tenho em análise pessoas que praticam a psicologia analítica, né? Tenho formação junguiana. Então, até onde eu alcanço, é uma experiência onde a produção de sentido é muito importante, né? Onde aquilo que aparece como enigmático é respondido com a integração em alguma narrativa, numa série simbólica, é respondido com a produção de alguma organização de sentido. Né? Acho que você tem esse processo de individuação, né? Que é um certo entendimento de como a gente vai tendo uma certa relação com o saber, né? Saber sobre si, o saber sobre sua existência, sobre sua ancestralidade, né? É uma dos pontos fundamentais, né, do trabalho clínico. Eu diria que talvez numa análise lacaniana, essa dimensão assim de vamos caminhando para um aumento de saber, para um autoconhecimento, né? Aí no sentido mais forte do Gnose Sueton, né? Do conhece a ti mesmo, do Sócrates, etc. Eu diria, não é que a clínica lacaniana não acolha isso, mas ela está mais preocupada com outro dito grego, que é epimeleia rotô, ou seja, cuida da tua própria alma. Né? Cuidar e conhecer parecido, mas não são o mesmo. Né? O Marcos Quintais pergunta o seguinte: Dunker, o conceito de sublimação como dessexualização da pulsão não se aproxima de algum modo da noção de energia psíquica do Jung? Putz.
Grande Marcos Quintais, sim, pegou um dos pontos, no fundo, mais problemáticos de um dos conceitos fundamentais da psicanálise, que é a sublimação, né? Que é essa energia psíquica em que, como diz o Freud, né, quer dizer, os meios são alterados de tal maneira que elas não são mais meios orientados para o sexual, mas para algo que corresponderia a um incremento reconhecido socialmente para uma determinada cultura. Né? Isso colocaria, então, a sublimação como aquele trabalho, vamos dizer assim, mais além do sexual. Não é que ela seria não sexual, mas ela também não é a sexualidade no sentido neurótico, sintomático, complexivo do termo. Você viu bem, esse é um ponto que seria um ponto de aproximação, não fosse a confusão freudiana do conceito. Né? Porque quando ele fala em libido dessexualizada, o que a gente deve entender por isso? Né? Que não é mais libido? Que é outra coisa? Mas que outra coisa? Aqui o Lacan tem uma resposta. Existe uma outra substância que não é o prazer nem o desprazer, que é o gozo. Ah, tá bom. Então, a sublimação teria que ver com a metamorfose entre gozo e libido. Ok. No Freud, você não tem essa solução. No Freud, o conceito de sublimação, no meu entender, apesar de muito empregado, de muito importante, né? Ele é um conceito que é um conceito problemático. Um conceito que eu teria, assim, maiores dificuldades com a noção de sublimação do que com a noção de pulsão de morte, por exemplo. Né? Como você faculta numa análise que o sujeito ele sublime mais? Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Né? Como você exatamente sabe que aqui a gente tem um processo sublimatório? Isso se deve, em alguma medida, a o que eu chamo uma corrupção do conceito. Né? Porque quando o Freud fala em sublimação, ele fala em pé de igualdade, arte e ciência. As duas coisas. O cientista é um sublimador. Quem hoje está estudando ciência para falar em sublimação? Zero, é só arte. Arte, mais arte, a sublimação é arte. E eu acho o descaminho do conceito. Eu acho que é mais um indício, né, de que um dia a gente vai precisar ajustar as contas com essa noção. Né? Enquanto isso, eu acho que ela é uma noção com um pezinho no Jung. Bom. Uma pergunta que se repetiu aqui 3 vezes. Como acontece a separação entre o registro e o imaginário? Entre o registro imaginário e eu não entendi direito a pergunta. Talvez eu tenha me expressado mal, dado a entender que uma coisa é o registro, a ordem, e outra é o imaginário. Né? Acho que sim. Desculpa, na verdade são 3 registros. Né? Quando você fala em registro, você fala em assim, sistema de circulação e você fala em memória. Né? Registrar é escrever, é grafar, é contar. Né? Então, é como se a gente tivesse inscrições psíquicas distintas e que operam em conjunto. Né? Do imaginário, marcado pela relação dual, pela relação paranoide, pela relação de alienação com a imagem, pela relação narcísica, pela relação que o Lacan chama assim, de desconhecimento. Né? A gente se desconhece na nossa identificação com imagens. Né? Isso tudo teria uma raiz muito interessante, né? Porque o Jung fala na filogênese dos símbolos. O Lacan fala na etologia, como uma... Lembra do comportamento animal? Né? De como os animais reagem a certas imagens, o sorriso da mãe. Tem uma dimensão do imaginário no Lacan que é o etológico. Né? É o imaginário básico.
de como nós, espécie humana, somos sensíveis à imagem de um outro rosto, por exemplo. Isso é imaginário, né? Se eu ponho o rosto da Patrícia, o rosto de um pombo, eu vou para a criança, vai olhar para a Patrícia. Por quê? Porque tem uma lógica, né, imaginária na espécie que justifica essa captura, né? O que acontece é que você tem um imaginário de segunda ordem. Quer dizer, assim, em cima dessa captura etológica vai se dar uma alienação assim que mistura o imaginário com o simbólico, né? Então eu começo a aderir identificatoriamente a imagens, porque essas imagens representam o desejo do outro. Mas eu desconheço o desejo que essas imagens portam, que elas representam. E daí eu fico agarrado a elas, criando sintomas, me defendendo da castração, me defendendo da angústia, né, com esse imaginário, né? Imaginário no Lacan está associado com duas paixões, né? A agressividade e a fascinação, né? Aquele amor apaixonado, né? Ah, estou vendo aquela... que não está ali, né? Mas você está vendo. O que é isso? É fascinária. Né? Muito bom. O Danley pergunta o seguinte: o arquétipo paterno e o nome do pai têm aproximações conceituais de Jung e Lacan? Eu diria que aí talvez as diferenças sejam maiores do que as semelhanças, né? Justamente porque esse é um ponto central da antropologia lacaniana e da antropologia junguiana, né? Então, o arquétipo do paterno, né, ele, vamos dizer assim, atua enquanto uma espécie de imagem, né, do que seria a paternidade, o acúmulo concentrado das experiências de paternidade da espécie humana, né, da cultura humana. Tudo aquilo que a gente viveu enquanto relações reais, né, entre pai e um filho ou uma filha, né? Para o Lacan, o pai, o nome do pai, ele representa uma espécie de negação disso, né? Ele vai dizer assim, o pai que interessa para a psicanálise é o pai morto. Não é esse que exerce uma relação de cuidado ou de carinho. Não, é o pai morto, que seria uma espécie assim de mito, que refere-se à origem da autoridade, à origem da lei, e que é um mito que vai sendo transmitido, né, de geração em geração a partir das diferentes constelações de parentesco, e que atua, então, como um nome, não como uma imagem, né? Um arquétipo é, sobretudo, um arquê, né? Um princípio de origem, né? Que catalisa ali uma função. Para o Lacan, essa função do nome do pai, ela está ligada com a função nominativa, ela está ligada com aquilo que diz não. Por exemplo, uma mãe, quando diz não, vou ficar com você agora porque eu tenho que trabalhar, ela está, vamos dizer assim, se referindo ao nome do pai no lugar do trabalho. Ou quando ela diz não, porque não, e eu que mando, ela está se fazendo valer do nome do pai, mesmo sendo uma mãe, né? Eu acho que tem diferenças mesmo aí importantes. A Andréa Martins diz assim: sou arteterapeuta e a arteterapia se baseia na psicologia analítica de Jung. Como Lacan se relaciona com a arte e o uso terapêutico das expressões artísticas? Bem legal essa questão, né? De fato, o Lacan tem um programa, né, de integrar a psicanálise de uma forma mais radical, com que o Freud chamava de o universitas literarum, né? Que é a ideia da literatura como um universal, como uma conversa universal, né? Então, as referências à arte, pintura, à escultura, às vezes até à música,
à literatura, ao teatro grego, elas são onipresentes no Lacan. Né? Então, vocês vão dizer, pô, mas a gente também vê no Jung. Né? Não há texto, não há trabalho que não tenha um suporte narrativo ligado a algum mito, alguma forma religiosa e etc. Né? O Lacan, a gente sente o mesmo peso. Né? A arte, ela é uma maneira de tocar o impossível, né? De tocar o real. A arte, ela vai aparecer, por exemplo, no conceito de estilo, muito importante para o Lacan. O analista, ele tem que encontrar o seu estilo. A arte vai prover uma série de conceitos, né? Lacanianos, que ele vai tirar da convivência, da experiência dele direta com a poesia, por exemplo, né, a grande renovação que o Lacan tem nos anos 70, né, quando ele vai introduzir os nós borromianos, que é uma parte muito, muito complexa, muito em aberto ainda para a interpretação. Ele vai dizer esses nós, eles têm uma experiência, uma valência estética, né? E essa teoria toda, ela está, vamos dizer assim, centrada, apoiada num único grande caso clínico, que não é um caso clínico, que é o caso de James Joyce, né? Portanto, um caso literário. Ele fala da vida, mas ele fala do Ulisses, fala do retrato analisa, né, o retrato do artista quando jovem. Ele vai pensar, né, os casos clínicos numa homologia quase que direta com casos literários. Né? Todo um desenvolvimento novo, e você não vai ter uma casuística, você vai ter um caso artístico. Né? Bom. O Bruno pergunta o seguinte, Christian: no mito individual do neurótico, o Lacan teve uma crítica estruturalista à mitologia comparada de Eliade. Você poderia fazer um comentário sobre o assunto? Tá, bom, tô vendo que o pessoal é afiadíssimo. Isso está no anexo, né, do mito individual do neurótico, um debate onde está presente o Lévi-Strauss e também o Mircea Eliade. De fato, são concepções antropológicas concorrentes. Né? A ideia de trabalhar, né, como o Mircea faz, com isomorfismos, com temas, com topos que se repetem, né? Integrando, então, assim, as expressões míticas com as expressões religiosas, não funciona para o Lacan. Né? Não funciona tanto porque, para ele, existe uma diferença importante entre o mito e a religião. Tá? A religião, ela adquire, ela tem uma dimensão, para o Lacan, institucional, insubstituível. Né? Então, a gente não vai encontrar muito no Lacan sobre, assim, a religiosidade enquanto uma experiência espiritual. Ele vai falar das místicas renanas do século XII, ele se interessa muito pela tradição da espiritualidade, mas isso não vai fazer parte da teoria lacaniana sobre a religião. Né? E que existe, aparece em vários momentos, onde ele vai basicamente considerar a religião como um tipo de negação da falta. Né? Um tipo diferente do mito. Né? O mito é uma estrutura de natureza oral, originariamente. O mito é uma estrutura de tradução, né? e que vai redefinir a psicopatologia lacaniana, e, na verdade, uma grande contribuição para a psicopatologia psicanalítica, que é de dizer, afinal, o que é uma neurose. E vejam como os termos são junguianamente palatáveis. Né? Neurose não é uma doença, neurose não é um estado de espírito, neurose não é um transtorno, neurose é um mito. O que você trata naquela pessoa é a individualização daquele mito, é a dimensão alienada em que o mito é vivido, é a dimensão de desconhecimento das repetições que aquele mito impõe,
É a dimensão de, assim, esse mito, ele é individual, portanto, ele não diz respeito à minha família, aos meus ancestrais, ele me governa sem que eu saiba que eu estou sendo governado por ele. Mas essa é a definição, eu acho que mais linda, mais simples, né? Do que nós estamos falando quando a gente fala neurose. A neurose é um mito individual, né? Não sei se caberia para o Jung também, né? A Lucila, desculpa, Lucila, eu pulei a sua pergunta, de fato, aí vai. O conceito de complexo é de Jung, ela pergunta. Em que difere a sua utilização por Freud e Lacan? Olha, não conheço muitos desenvolvimentos posteriores do Jung com a noção de complexo, né? Não sei se houve uma reformulação, se ele mantém o entendimento assim básico dos tempos em que ele colaborava com o Freud, né? Mas, por exemplo, né, se você pega o último capítulo de Estudo sobre Histeria, tá? Onde o Freud vai mais ou menos desenhar a subjetividade como um conjunto de camadas concêntricas, né? Talvez espiraladas, mas círculos, né? Dentro de círculos, dentro de círculos, né? E no centro desse círculo você tem o núcleo patógeno, né? Quer dizer, o evento traumático. Em cada uma dessas periferias, né, você tem um nível de resistência. Um nível de resistência que se caracteriza pela tendência à repetição, né? E um nível de resistência que se caracteriza pela ideia de que a força que você aplica para se aproximar do núcleo patógeno, a ela reage uma força de expulsão, né? Que vai ser um modelo para a resistência, né? Então, o que é um modelo freudiano do tratamento? O psicanalista se instala dentro do complexo, né? Ele vai fazer parte, ele se incrusta no complexo. E essa ideia vai aparecer no Lacan, quando ele diz assim, o psicanalista faz parte do conceito de inconsciente. Se você pensa no inconsciente, você tem que pensar que o psicanalista já está lá. Sim, ele já está lá como? Como um corpo estranho, né? Ele é como um sintoma, ele é como um corpo estranho em torno do qual aquele complexo foi sendo formado, né? Então, o caminho da análise é que, com a interpretação e com a rememoração, com a lembrança, com a integração da lembrança na transferência, você vai se aproximando do complexo patógeno, né? Qual seria a teoria por trás? De que a hora que você consegue integrar o complexo patógeno, o complexo se dissolve, né? Então, você tem aí uma tarefa de simbolização que, até onde eu entendo, o uso do conceito ele fica bem igual, né? O que muda é o entorno do conceito, né? O lugar do conceito na sua relação com processos de simbolização, processos de interpretação, conceito de transferência, que para o Jung eu acho que é outro, né? Mas o modelo do complexo, acho que permanece igual. Tá. Christian, ainda sobre complexo, a Deise Faleiro, ela fala assim, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre os dois complexos que Lacan nos fala, desmame/intrusão, além dos complexos que Jung já havia listado. Os complexos que Jung já havia listado, será que essa tem em mente o complexo paterno, o complexo materno, qual que seria outro? O complexo não tem um ligado ao demônio, né? Ao mal, né? Tem um complexo ligado a essa figura, né? Bom, vamos pensando que nessa distinção aqui que eu fiz, você me corrige se você está pensando em outros complexos, né? O complexo de desmame para o Lacan tem que ver com a descoberta de um primeiro estranhamento em relação ao outro,
né, a realização de que existe um objeto, né, que está mais além da captura narcísica, da captura egóica, do espelhamento, né? E esse objeto tão perdido, ele vai dar origem a uma primeira dialética, né, que ele chama de dialética do dom, da arte de dar, né, e que vai formar a nossa matriz de amor, né, marcada pela presença e pela ausência, né? Então, quando a mãe vem, presença, né, de uma ausência. Por quê? Porque ela pode ir, né? Quando ela vai, ausência de uma presença, né? Esse processo de mãe vem, mãe vai formando na criança um primeiro dualismo, né? Vai formando nela o que é um objeto que ele chama também de objeto metonímico, né? Que eu sou uma extensão do outro, mas eu sou uma extensão que às vezes está em presença, às vezes está em ausência, né? Daí uma das primeiras definições do símbolo. Se você quiser uma definição, eu falei que o Lacan tinha uma teoria muito rarefeita do símbolo. Ele vai dizer assim: o símbolo é a presença de uma ausência e a ausência de uma presença vividas ao mesmo tempo, né? Então, o complexo de desmame, ele tem que ver com agora o seio vai ficar ausente, depois ela vem presente, né? O complexo de intrusão, ele tem que ver com a emergência de afetos como os ciúmes e a inveja, né? Então, eu consigo me espelhar, então a gente pode dizer e lembrar, né? O estágio do espelho é um complexo, a formação de um complexo, né? Que se dá, para o Lacan, entre 6 meses e 18 meses de idade, né? Então, pode incluir o complexo de desmame, né? Dependendo da extensão da mamada, e pode não incluir, né? Pode ser, a gente pode pensar como processos assim sobrepostos, mas independentes. No complexo de intrusão, a gente está às voltas com assim, esse que é uma imagem tão parecida comigo, tão vizinha minha, tão com as mesmas formas, ainda assim ela não se comporta comigo como um verdadeiro espelho, né? Então, como é que eu sinto isso? Como um estranhamento que me gera, então, a experiência de fragmentação. Tem alguém diante de mim que é como eu, mas não me olha como eu me olharia. Então, fragmentação. Como eu reajo à experiência de fragmentação, de não unidade, eu agrido o outro, agredindo, portanto, a imagem, né, ou o ponto de onde eu recebo essa mensagem de partição ou de quebra de unidade. Eu agrido para recuperar a unidade perdida, né? E quando eu encontro no outro essa função de espelhamento, o que eu faço é redobrar essa função em idealização, né? Transformar isso em, não, mas essa pessoa está me vendo mais além da potência que eu mesmo reconheço em mim. Opa, ótimo, essa é uma experiência de apaixonamento, né? Então, a intrusão, o irmão, está ligado à chegada desse irmão, que é incrível. Ele é alguém que me devolve uma imagem de eu mesmo, né, onde eu posso me ver, mas, ao mesmo tempo, é alguém que rouba a atenção dos meus pais, rouba o amor deles, eu tenho que competir com ele para ocupar esse lugar, vamos dizer assim, de falo para os meus pais. Então, a intrusão tem que ver com a lógica da rivalidade fálica ou da rivalidade fálico-imaginária, né? Bom, vamos lá, mais uma. Deixa eu ver quem foi. Arthur Luckmann. Jung possui um diagnóstico de época do mundo moderno como um mundo em processo de desenraizado de suas próprias raízes, de desenraizamento, né, de suas próprias raízes, inconscientes, sonhos, mitos, vida simbólica, e dá ao mesmo tempo um prognóstico, o processo de individuação. Como isso poderia ser comparado com Lacan?
Engraçado, porque essa é uma questão que talvez tenha levado o Jung a dificuldades de natureza política, né? Que é o entendimento de como a civilização está num certo progresso, né? Como a civilização ela avança no sentido da simbolização, da individualização, do encontro com a sua própria essência, né? Para o Lacan tinha uma versão bastante mais pessimista disso. Ele dizia a civilização é nada mais do que assim, uma espécie de esgoto, né? Dejeto de coisas que foram produzidas antes de nós e que nós habitamos, né? Sobrevivemos meio sem saber no meio disso, né? Eu diria que um dos textos que o Lacan lê com mais força, leva mais a sério, é mal-estar na civilização, né? Então, em outras palavras, vai dar errado, vai dar muito errado, né? Quer dizer, quanto mais a gente fica inventando o jeito de dar certo, aí piora. Aí que a gente adquire uma confiança excessiva nas leis, a gente começa a negar a degradação dos nossos corpos, a gente não sabe mais o que é a força da natureza, aí a encrenca vem com bônus, né? Então é engraçado, né? Porque aquilo que é otimismo de um lado, de certa forma, pode levar a desconhecer a barbárie, e aquilo que é pessimismo do outro pode levar você a um certo pé atrás, né? Com a marcha redentora, né? E eu acho que aqui, pensando no Nietzsche, eles estão em interpretações diversas da modernidade, né? Acho que o Jung é um leitor apolíneo da modernidade. Ela está dizendo, olha, nós precisamos trazer as sombras, a gente precisa integrar as sombras para que os ideais das luzes se realizem, né? Para que os ideais, vamos dizer assim, de conquista da razão, eles sim concretizem instituições, experiências concretas de liberdade, de justiça, né? O Lacan é mais um leitor, eu diria assim, ou dionísico, ou mais sombrio sobre a modernidade. E eu acho que isso tem um pouco que ver com a posição deles assim no momento histórico, né? Quer dizer, Jung se forma numa Europa que tem à sua frente um futuro glorioso, uma Europa que está deixando o universo feudal para trás, que está se modernizando, se industrializando, que está vendo, vamos dizer assim, que ela é um centro do mundo imperial, uma Europa muito pujante, né? Onde as ciências, né, avançam de forma galopante. O Lacan, que vem uma geração depois, talvez 2 gerações depois, ele está pegando os escombros disso. Ela está Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ele mais da metade da vida dele foi durante guerras, né? Para quem tem 40, 50 anos, como no caso do Jung, é uma coisa. Para quem tem 18, 15, né? Primeira Guerra, Segunda, depois com 30, 35. Qual que é a experiência que você tem da vida? A vida é guerra, a vida é tragédia, a vida é perda, né? O Lacan pega pesado desse ponto de vista. Eu acho que ele testemunha também o seu momento histórico, né? Nossa, Christian, apesar de eu ser uma junguiana forjada na transferência pelo André Luiz, que era professor... Sim, o André, querido. Forjada nos olhos azuis do André Luiz, né? É desconfortável ouvir que o Jung tem um olhar apolíneo sobre o mundo, não é? Apesar de eu concordar, mas há algo aí de um conceito que é tão caro para o Jung, que é o conceito de sombra, que muitas vezes no nosso universo junguiano ele desaparece nesse olhar, nessa luz que cega às vezes, sabe?
Mas, enfim, eu vou ter a minha última pergunta, mas eu vou fazer a penúltima, que daí a gente encerra, né? Do Filippo Pezzini. Ele diz o seguinte: na clínica lacaniana, é comum ouvir que o sujeito, ao final de uma análise, deve entender a falta de sentido da vida. Penso que a clínica junguiana trabalhe muito com o sentido, não necessariamente da vida, mas da própria alma, em busca de ampliar a participação mística e desenvolver a totalidade. Poderia comentar sobre isso? E obrigado pela excelente participação. Eu tendo a concordar, acho que sim, né? São propostas diferentes, né? Mas talvez a gente pudesse matizar um pouco, né? A ideia de que, bom, Lacan vai deflacionando o sentido, né? Mas também ele comporta estratégias de assim, revelação brutal de sentido, né? De revelação de um sentido que é assim desagradável, de um sentido que é o sentido dado por aquilo que foi negado pelo recalque, foi negado pela civilização, aquilo que, vamos dizer assim, que é o pior que nos habita, né? Então, aí você vai dizer, você quer esse sentido para você? Vai ter que olhar, então, de frente para ele. Se você quiser, se você estiver disposto a aceitar o pior de si, talvez você consiga conviver com o melhor também, né? Acho que a perspectiva junguiana é de um sentido mais conciliatório, né? Em que a gente vai produzindo, vamos dizer assim, melhor acabamento para o conflito, né? A gente vai reduzindo, no fundo, o conflito, a gente vai produzindo mais harmonia, a gente vai produzindo mais integração. Eu acho que são ideais, né, importantes do programa clínico junguiano. Legal. E para finalizar, eu queria que, por favor, você comentasse uma frase do Lacan que eu gosto muitíssimo, onde ele diz que amar é dar aquilo que não se tem. A quem não o pede. A quem não o pede, Ou a quem não o é. Tem uma versão que ninguém entende, por que faria sentido, mas essa é uma definição eu acho muito bacana também, gosto muito dessa formulação, né, sobre o amor, né? O amor é dar, então ele tem que ver com uma dimensão que é, de certa forma, a simbolização, a superação do plano da troca e retribuição, né? Então, eu invisto no outro, o outro me devolve. Eu aposto no outro, o outro me paga. As relações de reciprocidade, que a gente gosta muito, elas são também relações baseadas numa espécie de compromisso devolutivo, né? O amor não é legal quando ele vem junto com um compromisso devolutivo. O amor que a gente realmente quer experimentar de forma radical é aquele que há uma doação, né? Dar. Dar não é investir, dar não é pedir de volta, dar não é emprestar, dar não é, eu dei agora você me devolve, não. Para dar tem que ter um certo cacife, tem que ter uma certa posição subjetiva, para dar de verdade, né? Eu acho que isso, inclusive na dimensão, né, sexual que essa palavra tem no português, né? Dar o que você não tem, né? O que é dar o que você não tem? É dar a sua falta, é dar o seu desejo, é emprestar para o outro aquilo que só está passando através de você, mas que, portanto, envolve uma experiência de despossessão. Quer dizer, isto não é meu, e isso que não é meu, eu posso, inclusive, passar adiante, eu posso transmitir. Vamos pensar na questão do saber, do compartilhamento, né, das experiências cognitivas. Dar o que não se tem, né,
Então, aquele que não pediu. Porque se pediu, danou-se, eu estou respondendo a uma demanda. Toda demanda é demanda de amor. E a gente passa a maior parte do tempo embaraçado na contabilidade da demanda amorosa. Vai e vem. Para o Lacan, a psicanálise ela envolveria a criação, com Rimbaud de novo, de um outro amor, de um novo amor, né? Que está lá num poema chamado Une raison, uma nova razão, né? Que justamente fala de uma forma de amar que não é um incondicional materno, né? Miticamente materno, né? Dou porque, bom, essa é uma espécie de obrigação kantiana de que estou feita para isso no mundo. Não, você não foi feito para dar e assim mesmo é capaz de fazê-lo. E essa é a dimensão contingente do real, né? Aqui, então, está em jogo uma forma que a gente não falou, uma forma muito importante do real, que é o ato, né? O ato de amor é real. O que ele veicula, a florzinha, o chocolate, o bombom, a aliança, imaginário com valor simbólico, né? Porque aí a gente só faz um contrato, uma troca e etc, né? Mas é muito importante que esse ato seja para quem não o pediu, né? Ou quem não o é, né? Quem não o é indica o seguinte: o amor é capaz de criar pessoas, criar seres, criar posições, criar lugares. O amor, ele dá espaço para aquilo que ainda não é, né? Então, dar o que não se tem para aquilo que ainda não é, né? Um pouco como a Hannah Arendt também, né? O amor cria o inaudito. Christian, muito obrigada, muito obrigada. Foram 2 horas assim que a gente nem sentiu. É muito bom te ouvir e foi muito legal. Acho que essa aproximação que você fez é algo tão difícil da gente encontrar mesmo, né? Porque o corporativismo está em todos os lugares, infelizmente, criando muros, né? E a nossa ideia é sempre criar pontes e não muros. Eu te agradeço imensamente, acalmando todos os corações aí. A palestra está gravada, vai ser enviada por e-mail daqui uns dias para vocês. E eu espero que a gente tenha mais oportunidades como essa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Patrícia, foi ótimo mesmo. Perguntas de altíssima qualidade, assim, muito legais, muito para sair pensando, né? Gostei muito do acolhimento. Manda para mim a hora que eu ficar disponível a gravação. Que eu mando sim. Passo aqui nas paragens lacanianas, né? E você sabe que era o tipo da coisa que há muitos anos eu pensava que um dia eu tinha que falar com os junguianos, eu tinha que acertar contas com o meu passado arqueológico, com desejos desejados. Que delícia. Christian, um abração, viu? Abração, muito Patrícia. obrigada. Tudo de bom para vocês, viu, gente? Beijo, tchau. Tchau.